indicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, está no ar mais um programa em discussão. Hoje o centro do nosso debate é o assédio moral sofrido por funcionárias de empresas de todo o país. Quando estão gestantes, a lei protege estas mulheres, mas elas não estão livres de constrangimentos e abusos numa fase tão delicada de suas vidas. Comigo no estúdio, Michele Caiafa, advogada especialista em direito trabalhista, também a Renata Amaral, que é empresária e também nossa personagem que sofreu abuso psicológico durante a gestação, e Vivian Abucater, sócia da Rede Maternativa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alesp. Vou começar com a doutora Michele, explicando para a gente, para o nosso telespectador, quais são os direitos da mulher quando gestantes, né? O que ela tem que ter ali de direito garantido para que o mercado de trabalho, a empresa, os colegas não abusem, né? Não façam esse abuso, esse assédio moral que muitas sofrem. Olá, Carla. Então, primeiramente, a mulher, quando ela está gestante, ela está gerando outra vida. E, constitucionalmente, ela é protegida tanto a sua saúde quanto a saúde do bebê que ela está gerando. É importante destacar que a gestante ela tem estabilidade no emprego, desde o momento da concepção, da confirmação da gravidez até 5 meses posterior ao parto. Então, muitas vezes a gente vê prática de assédio moral porque ela não pode ser dispensada. Ela só pode ser dispensada no caso de um justo motivo, de uma conduta grave que vai romper a confiança no contrato de trabalho. Então, é papel de toda a sociedade, principalmente da empresa, zelar pela saúde dessa mulher e pela criança que ela está gerando, né? No caso de assédio moral, aconselha-se que ela busque a empresa, não existe uma tipificação, não é crime assédio moral, por isso que é tão complicado. Mas a gestante, o maior problema é essa estabilidade que ela possui no emprego, por isso a prática do assédio moral, visando que ela peça demissão. E esse assédio moral, geralmente vem dos colegas, da própria empresa, o que se vê mais? Então, o assédio moral ele é aquela prática reiterada que visa minar a autoconfiança e a moral da empregada. Ele pode vir, o mais comum é que ele venha do supervisor, porque ele tem um poder hierárquico, então ele usa esse poder hierárquico para submeter a pessoa que sofre assédio moral. Mas nós temos casos de colegas de trabalho que por algum motivo não concordam com o outro, fazem um grupo ou uma pessoa só e pode assediar o colega. Então isola essa pessoa, deixa essa pessoa de canto, ou um grupo de subordinados ou um subordinado que pode assediar também o supervisor. Mas o mais comum é sempre o supervisor contra o subordinado pelo poder hierárquico. Michele, esse abuso, né, esse assédio pode começar bem antes? Por exemplo, quando uma mulher passa por uma entrevista de emprego, o entrevistador frequentemente, a gente já discutiu o caso assim, ele pergunta, mas você é casada? E você tem intenção de ter filhos? Isso se caracteriza um assédio? Porque ele já está avaliando ali quanto tempo ele vai pagar por essa funcionária sem ela estar produzindo na empresa, né? Eu sou recém-casada, eu quero ter filho, meu sonho é ter 2, meu sonho é ter 3, aí o cara já desanima e não contrata, né? Isso já começa antes, nesse momento caracterizaria um assédio? Então, não caracterizaria no início porque precisa da prática reiterada. Mas sim, isso é um abuso porque é uma espécie de discriminação. Você está discriminando a mulher a ter acesso ao mercado de trabalho. E a nossa Constituição Federal, nossa CLT, elas defendem a mulher, não pode haver esse tipo de discriminação. Então, a partir do momento que você faz uma entrevista, que você questiona se ela é mulher, ela tem filhos, se ela pretende ter outros filhos, você está gerando discriminação. Do mesmo modo, quando você está trabalhando e não tem acesso a uma promoção por ser mulher, mesmo que não esteja gestante. Então, não pode ser exigido nenhum tipo de exame para provar a gestação, ou que prove que você não possa ter filhos, por exemplo, antes de ser contratado. Então, não é o assédio moral em si, né? Porque a pessoa precisa passar por um histórico de condutas que vai depreciando sua moral. Mas é uma forma de discriminação, sim, que é proibida e a pessoa pode, no caso, acessar o candidato pode dizer isso, eu não vou responder. Pode dizer. O problema é que fica à mercê da empresa, né? Mas ele tem, sim, o direito de falar. E não teria nem por que ter essa pergunta, a não ser que fosse óbvio e fosse necessário para a função. Há uma função insalubre em que a gestante não pode iniciar, mas mesmo assim você estaria discriminando a pessoa a ter um acesso a uma função na empresa. Renata, você passou por assédio, né? Hoje é uma empresária, mas já foi funcionária,
né? E passou, você teve quantas gestações? Eu estou na quarta Na gestação. Eu passei por 2 como funcionária e nas 2, em momentos diferentes, eu sofri um assédio moral. Conta pra gente um pouquinho da sua história. A primeira, né, minha filha tem 11 anos, já era um formato de contratação que é um freela fixo, né, dentro de ambientes culturais, alguns ambientes de comunicação faziam nesse formato. E eu engravidei com 3 meses depois de trabalho. Na hora eu já informei o meu chefe, ele falou, não, fica tranquila, só não comenta nada com ninguém nesse momento, porque você sabe que a sua contratação... Eu já fiquei olhando e falei, tá esquisito, né? Mas eu avisei ele na hora, como a gente tem essa... É uma questão que é muito particular, assim, a gente normalmente avisa, né, os amigos, as pessoas próximas, depois de 3 meses, eu falei, tá tudo certo, vou me manter tranquila. Passada, a gente já estava no 4º, 5º mês de gestação, não podia comentar ainda, entrei em equipe, e aí a equipe inteira era meio contrária à minha pessoa. Então eu recebia maus tratos de toda a equipe, eu era coordenadora, tinha as pessoas que trabalhavam para mim, que ficavam questionando por que eu fazia aquilo, por que eu fazia assado, enfim, porque já era uma prática da empresa, né? E aí chegou no 8º mês de gestação, o meu chefe virou para mim e falou que eu tinha que contratar a pessoa que ia ficar no meu lugar. E eu que teria que pagar essa pessoa. Não era a empresa não tinha que se organizar para isso. Eu falei, mas como assim? E aí só que eu fui... Você era PJ? Eu era PJ. Só que isso é ilegal, né? Aí a gente começa a ir atrás da informação. E eu descobri que era ilegal o que eu fui fazendo, que é muito delicado, acho que porque a gente começa a perceber que você tem que se munir de informação se você quiser processar. Então você já vai trabalhar pensando que daqui a um tempo você não vai estar lá e você vai ter que entrar com um processo, porque é tão absurdo quando você começa a ser maltratado pelos outros, porque é muito velado a situação. Então, porque uma coisa é maltrato, mas eu só não gosto dessa pessoa, mas eu estou passando o trabalho. Tinha dia que eu não tinha o que fazer, que as pessoas o meu chefe já não me passava mais trabalho. E aí, com 9, perto de sair de licença maternidade, aí eu arranjei uma outra pessoa, né? Falei tudo, eu falei, mas eu realmente vou ter que receber o meu salário, uma parte do meu salário vai, né, para outra pessoa? Ele, não, é isso mesmo que você tem que fazer. Aí eu registrei por e-mail, com minha filha com 35 dias de nascida, ele me manda um e-mail falando que o meu cargo não existia mais, só que eu teria que continuar pagando a menina que estava no meu lugar. Aí eu falei, mas como assim? Não, a gente vai continuar pagando você, mas você não volta para o trabalho. Só que eu fui juntando todas as informações e entrei com o processo, porque essa mesma empresa, 28 anos antes, ela mandou a minha mãe embora quando eu nasci. Ela disse que era uma punição pela 2ª gestação da minha mãe, e aí ela foi mandada embora. Bom, não evoluiu nada em quanto tempo? 28 anos. Até 28 hoje, né? anos. Uma empresa que hoje está num processo de falência. E assim, você foi indenizada, você entrou com processo, como é que foi essa... Então, eu entrei com processo, e aí é muito delicado, porque você está vivendo um puerpério, você está com um bebê que você tem que se preocupar, porque você é a única fonte de alimento, né, desse bebê, e você tem que se preocupar como que você vai entrar com o processo, como você vai manter a saúde da sua família, porque meu marido, na época, era estagiário, e eu era a fonte, né, eu era que ganhava bem, então eu que mantinha a minha família. E aí você tem tudo isso na cabeça, você tem que entrar com o processo. Aí a gente entrou, eu acabei fazendo um acordo, porque as pessoas nessa área, a gente depende muito de indicação. E aí as pessoas não querem entrar como testemunha para não perderem trabalho. Então é massivo, num formato que, se você não tem uma estrutura psicológica, tem mulher que não tem mais leite, o leite seca, que entra, né, em questões psicológicas muito mais delicadas, em processos depressivos, e eu fui conseguindo me manter para falar, não, eu tenho que manter minha filha bem. E aí eu tinha que estar bem para manter tudo isso. Aí você aceitou um acordo? Aí a gente acertou um acordo, né, que eu falei, pelo menos dá para garantir, mas foram 2 anos. De eu já briga. estava, porque até entrar em tudo, vai, conversa.
E como eu não tinha testemunha muito forte, o advogado falou, olha, melhor você ir pelo acordo do que você tentar brigar, porque você não tem uma testemunha que valide tudo que você está falando, apesar de ter uma série de e-mails que validasse. Vivian, foi para tentar dar apoio para mulheres que passam pela situação que a Renata passou, que vocês criaram a Rede Maternativa? Explica um pouquinho para a gente o que é essa rede. Foi sim, a Maternativa surgiu em 2015, quando duas amigas que estavam gestantes enfrentaram já as primeiras dificuldades em relação ao mercado de trabalho. Uma delas também trabalhava como PJ para uma agência de publicidade. Quando informou a gestação, o chefe simplesmente chamou ela para conversar e falou, olha, agora você vai ser mãe, né? Então a gente está muito feliz, mas quando você sair de licença, você não precisa mais voltar. E a outra tinha mudado de cidade, num contrato de experiência para ser pedagoga numa escola. E também, a hora que se descobriu grávida, o pessoal falou, olha, a gente não vai ficar com você, é um período de experiência, né? Você vai sair agora, é um cargo importante dentro da empresa. E assim elas criaram um grupo no Facebook para trocar experiência de como as mulheres amigas lidavam com essa situação de, no momento em que você está grávida, que você mais precisa do seu trabalho, até porque hoje em dia a mulher é ativa, né, nos processos de geração de renda para dentro do lar e muitas vezes a única responsável pela renda, né, do lar. Quer dizer, você está precisando de estabilidade financeira e econômica e justamente nesse momento você vê o mercado de trabalho te expulsar ou te expelir de alguma forma. Não é nem fechando as portas, né? Expulsando mesmo. Expulsando mesmo. As estatísticas atuais mostram, né? Tem um estudo da FGV recente que fala que 48% das mulheres deixam o mercado de trabalho, são demitidas antes dos filhos completarem 1 ano. Então, passado o período de estabilidade, é muito comum que as empresas, por uma desculpa ou outra, às vezes de corte de funcionários, ou essa vaga não existe mais, ou outra pessoa assumiu sua função durante a sua licença, dispensarem as mulheres que estão retornando. Mas essas duas amigas montaram esse grupo no Facebook e chamaram as amigas para participar. Em 1 mês eram 600 mulheres no grupo. E naquele momento, então, a gente descobriu, né, que não se tratava de um problema privado, é um problema público e sistêmico no Brasil. E as estatísticas comprovam isso. Hoje são 24 mil mães dentro desse grupo fechado no Facebook que discutem exclusivamente as dificuldades do mercado de trabalho para quem é mãe. Então, é assim que uma parte dessas mulheres buscam o empreendedorismo como alternativa de renda, então empreendem, não necessariamente por uma oportunidade do mercado, mas por uma necessidade financeira. E uma parte dessas mulheres ficam nessa tentativa de retorno e de resgate da carreira depois da chegada dos filhos. Você é mãe? Sou mãe de 2, eu tenho um filho de 4 e um filho de 7. E a minha história com o empreendedorismo materno começou por conta de uma experiência pessoal. Eu era executiva numa grande multinacional, passei pela gestação do meu primeiro filho, uma gestação muito difícil, conturbada, porque a empresa estava transferindo os funcionários de um estado para o outro. Eu era líder da transferência do setor de marketing, né, de onde eu era gerente, e fui uma das primeiras a vir, né, sendo a ponta de lança da equipe que estava em transferência e grávida, e tive uma insuficiência imunosservical, trabalhava muitas horas, muito além das 8 horas por dia, né, que é comum entre as executivas, que não batem mais ponto, né, e que tem uma carga horária de gerente já não mais registrando ponto de trabalho, né. E no meu retorno de licença, após a estabilidade, quando meu filho já estava com 7 meses, num corte de pessoal, o meu diretor, quando me desligou, falou, olha, eu estou precisando escolher dentre os gerentes sêniores que eu tenho trabalhando comigo, e você acabou de ser mãe, já não tem mais toda aquela disponibilidade de viajar, né, de trabalhar muito além do seu horário. Então foi nesse cenário que eu fui desligada. E aí, buscando uma recolocação no mercado, dentro de todos os meus privilégios, né, porque tive uma educação muito boa, sou de uma classe social privilegiada, eu pensei, nossa, mas eu vou voltar a ser executiva, que qualidade de vida eu vou ter com meu filho, né, nesse cenário? Vou realmente ter que terceirizar toda a educação dele. Nesse momento, deixa eu parar para pensar na minha carreira
E aí foi assim que eu empreendi pela primeira vez, montei uma consultoria e depois virei sócia da Maternativa. Era uma das mulheres membros do grupo, né? Fazia parte de todo esse grupo de mulher que dialoga sobre os desafios da maternidade e o trabalho. E aí entrei como sócia do negócio. E hoje a Maternativa é uma empresa de impacto social. A gente acabou de ganhar no início do ano um prêmio do Facebook como uma das empresas de maior impacto social no mundo. E aí a gente promove encontros presenciais, com rodas de conversa para ajudar as mulheres que estão empreendendo a terem informação sobre como empreender melhor e com mais qualidade, e as mulheres que estão nessa dificuldade do retorno de licença ou mesmo de voltar para o mercado de trabalho, em como é que elas podem lidar com esses momentos. Porque isso que a Renata viveu é muito comum. O que a gente mais escuta dentro desse grupo são relatos quase que diários de mulheres que sofrem assédio no trabalho. É um assédio absolutamente velado. Porque no momento que elas informam a gestação, no momento privado com os seus gestores, elas escutam todo tipo de coisa. Não acredito que você fez isso, como é que você foi engravidar agora, né? Ou, olha, a situação vai ser muito difícil. Ou quando elas estão nesse processo de saída da licença maternidade, logo que elas já estão saindo, tem indicativos de, olha, a situação na empresa está muito difícil, pode ser que quando você volte a gente não tenha mais o seu lugar. Quer dizer, já vão minando a confiança dessa mulher desde o minuto que elas se descobrem grávidas, né? Ô Vivian, no seu caso, por exemplo, quando você foi desligada, você parou para pensar, né? Mas e aí, eu vou continuar sendo uma executiva e não vou ter essa qualidade de vida, né? Como mãe, nessa relação aí, a criação do meu filho e tal. A mulher, ela tá fadada a ter que fazer essa escolha? Ela tá, não sei se fadada, mas na atual conjuntura... Tô perguntando pelas experiências. Você também é mãe? Eu trabalhei em empresa, tive meu filho durante a gestação e optei. Hoje eu sou advogada autônoma para ter um tempo Então tem que fazer essa escolha. Toda mulher tem que fazer essa escolha. Vamos lá. Entre, de repente, o mais ou menos do trabalho, né? Para poder ficar com o filho, porque geralmente a gente não vê os homens fazendo essas escolhas, Não, né? não. Quando a gente... É muito engraçado, porque quando se faz a pergunta, né? Como é que você concilia maternidade e carreira? Você nunca ouve a pergunta, como é que você concilia a paternidade e a sua carreira? Quando a gente pensa na nossa sociedade, como ela está constituída, a gente pode entender que existem dois tipos de trabalho. O trabalho chamado produtivo, que é aquele onde você troca a sua mão de obra por um valor, por uma remuneração, seja via PJ, seja via contratação, né? Seja lá qual sistema de troca, mas existe uma monetização daquele ato de transformar algo, né? Desse trabalho. E a gente tem o trabalho reprodutivo, que ao contrário do que se fala, não é só sobre a gestação e parir, mas é todo o cuidado de uma nova vida. É a concepção, é a lactação, mas é a alimentação, é o cuidado emocional dessa nova criança e é o cuidado das dinâmicas domésticas de uma residência. Na nossa sociedade, esse não é um trabalho remunerado e por não ter remuneração, ele é invisibilizado e muito concentrado na mulher. Então, é muito comum na divisão de tarefa dentro das casas, né, que a mulher ela recai exclusivamente sobre ela o cuidado da manutenção da casa. O que eu preciso fazer de compra, como é que essa criança vai para a escola, como é que busca, como é que a gente cuida das dinâmicas todas. E aí a gente começa a falar de carga mental, né? Que é esse cuidado que a gente precisa ter para a manutenção de uma casa e que só a mulher olha para isso na grande maioria dos lares. Você acha que isso pode ser mudado? A gente sabe que culturalmente, né, isso é muito difícil, né? É difícil ter aquele marido ali ou aquele pai que fala, olha, já fiz toda a tarefa com o Joãozinho e eu já fiz também a compra, já vi tudo que estava faltando no armário e agora a gente só vai fazer um jantarzinho. Enfim, isso pode mudar um dia? Como é que você vê esse equilíbrio? Está muito longe de acontecer? Está muito longe de acontecer, existe um desequilíbrio gigantesco e a gente precisa olhar para a população como um todo, né? Então, esses desequilíbrios, eles em diferentes regiões do Brasil, em diferentes classes sociais, eles funcionam numa outra dinâmica. A gente tem no Brasil, por exemplo, uma grande quantidade de mães solos, né? De mulheres que são as únicas, exclusivas cuidadoras, não só do trabalho produtivo, mas também do reprodutivo da casa. Existe uma distância muito grande. Quando o assunto é trabalho mesmo, e a gente olha para a CLT,
A única forma que a gente entende que isso seria possível é você pensar em o que hoje as empresas veem como algo que onera a empresa. É a licença maternidade, quer dizer, eu remunero uma pessoa que de fato não está trabalhando. Quando a gente escuta falar sobre, nossa, nós vamos aumentar a licença maternidade, dentro da maternativa a gente fica muito preocupada, porque aumentar a licença maternidade significa onerar ainda mais a empresa e falar menos de equidade. Então a gente fala muito, quando é que a gente vai começar a discutir a licença parental? Quer dizer, onde homens e mulheres têm uma licença. Países existem, né? Existem. Vamos trazer alguns exemplos para cá? Você tem aí para gente? Vamos, a gente tem exemplos porque até para o que é bom em outros lugares a gente pode tentar copiar, né? E é errado esse pensamento da onerosidade, porque não é a empresa que, na verdade, paga a licença maternidade, né? Exatamente. Isso, é o INSS que acaba pagando a licença maternidade. E as empresas falam mesmo, nós estamos gastando, você não está gastando, está sendo descontado na sua guia de INSS todos os meses. Então, isso é uma falsa realidade de que a empresa A gente já contribuiu de alguma forma. A gente que é trabalhador, a gente já contribuiu de alguma forma. Né? Eu, na segunda gestação, quando eu passei por um assédio, né, eu falo que é um assédio moral, classista e racista. Eu tive que informar todos os meus direitos para o RH. E era uma escola de renome e tudo mais, mas eles não tinham a informação, por exemplo, sobre que eles deveriam pagar a escola do bebê porque a licença era de 4 meses, mas até o 6º mês eles têm que pagar uma escola ou alguém para ficar, sobre a questão do horário do aleitamento, né, da lactação. E você sabe que, porque aí e aí o Maternativa ajuda muito, porque ele passa essa informação para muitas mulheres que desconhecem. E eu fui atrás, mas tem mulheres que às vezes você vai ficando tão bombardeada pelo assédio, pela falta de informação, que você vai aceitando tudo que te dão. Eu tenho que manter o meu emprego, então você volta a trabalhar numa carga horária absurda, você não oferece qualidade de vida para o seu filho, que precisa de você, e você se vê assim, e aí você tem que informar essa empresa de uma coisa que ela deveria saber. E deveria te passar com tranquilidade, olha, é isso, você tem tais direitos, é assim, assim, assado, né? E você saber de alguma forma que você já contribuiu, né? Não é que é isso que você falou. Né? Não é responsabilidade da empresa. Você trabalhou para a empresa, você ajudou a pagar o seu INSS, que é descontado da sua folha de salário, e de repente eles te negam tudo, e se você vai atrás, você também começa a ficar mal visto dentro da empresa, porque ela questiona, então você não pode nem questionar. Né? Então fica... O assédio moral ele é muito complicado por isso. O primeiro caso que ela disse, primeiro, seu vínculo de emprego eu já não tenho certeza se estava correto, porque você disse eu era uma freela que trabalhava fixo, então você estava lá todo dia era como se fosse CLT. Provavelmente respeitavam o horário de entrada e uma carga horária. Sim, provavelmente não podia faltar. Deveria haver o vínculo de emprego. Não podia trabalhar o dia que quisesse, né? E é um absurdo dizer que ela tinha que remunerar a pessoa que ficaria no lugar dela. Não, ela tem a garantia de emprego, que é como a Vivian disse, quando você está gerando uma vida, não é só o seu filho, é um cidadão para o mundo, é um cidadão para a sociedade. A empresa tem que ter essa consciência de que você está gerando uma vida que pode ser um empregado dela, que vai conviver com todos. Então, ela não tinha que pagar, ela tinha que ficar em casa recebendo a licença maternidade dela, sem teto, sem nada. E eu enxergo que desde o começo a empresa já fez. E é o que você disse, esse assédio moral velado é muito difícil de ser provado. Compensa você fazer essa prova? Ela tem consciência que ela precisava de mensagem, evitar ficar sozinha com o assediador dela, mas tem gente que espera o momento certo para assediar. Ele vai despejar aquela carga de palavras em você quando ninguém está olhando. Então, como é que você faz para provar isso, né? O correto é que a empresa tome uma postura ativa e ela puna tanto o assediador quanto ela dê o apoio, porque a partir do momento que ocorreu o assédio já teve a sequela, já teve um dano psicológico. Quando ocorre o assédio por parte do superior, por exemplo, e ela entra na justiça pedindo uma indenização, um assédio moral, etc e tal, quem paga? Esse funcionário, a empresa, eles dividem? De que forma isso funciona? Até porque, nesses casos, a empresa tem que se posicionar realmente para que ela também não sofra esse processo. Então, a empresa ela tem o risco do negócio. Então, você não vai responsabilizar um funcionário para que arque com os riscos. Quem paga é a empresa. Ela tem que punir e pode punir o funcionário. Esse funcionário pode ser dispensado por justa causa, mas quem vai pagar é a empresa.
E por isso a empresa tem que se precaver não só pelo dano da indenização, mas um ambiente laboral saudável, né, gera mais produtividade, gera funcionários mais satisfeitos. Então a empresa é quem vai pagar. Essa violência, esse assédio velado, né, que essa palavra já passeou aqui na nossa conversa, ela é pior porque, assim, quando alguém te fala alguma coisa, te falou, tá provado, tá ali, verbalizou, enfim. Agora, essa coisa velada, você também fica, acaba assumindo, vez ou outra, um papel de seu próprio algoz. Será que falou isso mesmo? Você nem gente- sabe a que gente está fica sendo na assediado. Ai, será que eu não tô grávida? Eu tô muito sentida. Você nem sabe então se você eu está sendo inventei. assediada, na verdade. Eu falo Ela que é nem- muito cruel porque eu falo que assim, em 2 gestações eu passei por coisas tão que quando eu olho eu falo, gente, isso foi tão absurdo que você fala assim, ninguém deveria passar por isso e num momento de gestação, pior ainda. Então eu falo que eu sofri um caso de racismo porque o meu companheiro atual, ele é negro. Eu engravidei de um negro que era o professor e eu era a coordenadora. E a gente estava num ambiente que tinham vários casais ali. E quando eu contei sobre a minha gestação, como a gente estava no início de um relacionamento, eu não contei sobre a paternidade. Eu informei o que era um direito meu informar. Eu estou gestante, imagina, você vai ser super acolhida, não tem problema. Me trataram super bem. Quando descobriram quem era o pai, que não fui eu que contei, foi alguém que fez fofoca, mudou, a minha diretora começou a me maltratar no ambiente de trabalho, a ser ríspida, dar as famosas patadas na frente de todo mundo, e você começa a ficar, o que eu fiz de errado, o que eu não fiz? E quando você se dá conta que entrar numa situação que você está, só você e o seu algoz, olha, porque o que os pais vão pensar num ambiente que já tem vários casais que estão se relacionando, que as pessoas sabem, né, e as famílias, né, a gente sempre conversou com os pais das crianças e tal, nunca foi um problema, ela te apresentar isso é muito cruel. E você saber que isso tem a ver porque o seu companheiro é negro. Tinha a ver com o fato de vocês não serem casados oficialmente ou mais com o fato dele ser negro? Com o fato de ser negro, porque a minha assistente namorava, aí era uma questão classista e racista, porque ela namorava um porteiro negro, era branca, morava no Morumbi, então 2 pessoas brancas de uma posição, entre aspas, superior à deles, mas eram pessoas negras, aí pediam para a gente não andar de mão dada na frente, no entorno da escola. Eu falei, mas é o pai do meu filho, eu não posso, eu estou precisando de ajuda, eu não posso contar com a ajuda do meu companheiro. Mas o que os pais vão pensar? E é uma escola que não tem alunos negros, e eu ouvi isso dentro de reunião que os negros não se sentiam à vontade. Nesse caso, Então, você chegou a entrar com algum não. processo? Você fez alguma coisa? Qual foi a sua Não, reação? porque esse momento velado, eu não tinha como provar o que ela tinha me falado. Porque eu que chamei ela para uma conversa, né, eu falei que tive que ter maturidade profissional para chamar a minha chefe para conversar, porque ela estava me maltratando no meio da gestação. E aí você tem que pontuar e você tem que ter a serenidade de o que cabe, aonde que eu vou ter informação, se de repente eu vou conseguir processar ou não, ou até, no meu caso, porque ela me mandou embora depois que venceu a estabilidade. Né? Aí ela me pediu para eu produzir, eu tinha que produzir igual eu produzia antes de estar grávida. Eu saí eram 80 alunos que a gente tinha no ambiente do espaço cultural que eu coordenava, e a gente tinha 300. Eu olhava e falava, mas a gente saiu de 80 para 300, qual que é a produtividade a mais que você precisa que eu produza? Então, ela me mandou embora no momento que, acho que por lei, ela tinha esse resguardo. E aí, como eu já tinha entrado num processo com uma outra empresa, por mim, pelo meu filho, pelo meu companheiro, falei, melhor eu ficar, não vou processar, não preciso disso, assim, isso foi uma decisão pessoal. Né? Todo mundo falou, Renata, você pode. Posso, mas eu não vou fazer isso porque eu estou cansada de fazer isso. É um desgaste. Né? Um desgaste pessoal. Daqui a Exato. pouquinho a gente vai falar sobre essas provas, né? Essas questões todas aí. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje trata do assédio vivido por mulheres gestantes no ambiente de trabalho. No estúdio, Michele Caiafa, advogada especialista em direito trabalhista, Renata Amaral, nossa personagem que sofreu abuso psicológico durante a gestação e que é também empresária, e Vivian Abucater, sócia da Rede Maternativa. No bloco anterior, a Renata trouxe um pouco daquela coisa da prova, né? Ah, mas falou, estava só eu e ele, etc e tal. É legal produzir provas e de que forma que essa gestante que está sofrendo esse assédio no trabalho, às vezes velado, às vezes, por exemplo, ela entrou, fizeram uma piadinha, ela não ouviu muito bem, mas ela sabe que é dela, aí não tem nem como ela produzir, né? Ela tem aquele desconforto, né? Passou ali por um momento de humilhação, mas aí não tem como. Mas do chefe, que de repente fala abertamente, etc e tal, tem como e é legal produzir provas? De que forma isso pode ser feito? Então, a produção de provas ela é necessária, infelizmente ela é difícil. No caso, ela sabe que o chefe dela vai falar alguma coisa quando ela estiver sozinha na sala, que é uma prática comum. Ela pode sim gravar, porque é a única forma que ela tem de provar. Então, essa prova, ela vai ser valorada pelo juiz, porque ele vai entender que ela não tinha outra forma de fazer prova. E a prova do assédio moral, ela é uma prova difícil. A prova testemunhal, ela é muito importante nesses casos. Mas como ela disse no primeiro exemplo, ela era coordenadora e a própria equipe dela estava cometendo assédio com ela. Então, ela não vai ter uma testemunha que vai ajudá-la. Então, é aconselhável que você pode fazer a gravação. Se não tiver forma de provar, um indício de prova, um começo de prova pode ser levado para a justiça, né? Mas não é garantia, infelizmente, que você vai conseguir, porque você precisa provar que ocorreu o assédio. Mensagem, se você receber mensagem por WhatsApp, se você receber um bilhetinho. Então, procure não ficar sozinho com o assediador, deixar outras pessoas, um colega da sua confiança, que verifique, entendeu? Que ele esteja sempre presente para ele presenciar aquele assédio. Porque o assédio em que a gestora humilha você na frente de todo mundo é um assédio moral, mas ele é mais fácil de ser provado. Agora esse que é velado, ele é bastante difícil, mas infelizmente a pessoa está numa posição delicada e ela tem que pensar, se ela for querer acionar judicialmente, a forma dela entrar, então ela tem que fazer juntar a prova. Ela também pode procurar o RH da empresa, que deveria dar suporte, né? Ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho, pode procurar o sindicato da categoria antes de procurar a Justiça, para fazer uma apuração, para verificar se está ocorrendo um assédio mesmo. Você chegou, Renata, a procurar o RH da empresa em um dos dois casos? No primeiro caso, eu não cheguei porque na primeira vez você é tomado de sopetão, assim, é um susto. Então você fica numa situação, e como era uma contratação que era um freela fixo, né? Eu era uma empregada, mas eu apresentava uma nota. Então, isso já fica distorcido nesse momento, no qual quando você passa por uma situação dessa, você não sabe exatamente onde procurar esse respaldo. Na segunda vez, que eu já tinha uma experiência anterior, eu fui atrás do RH da empresa e o RH da empresa não tinha as informações necessárias para me auxiliar. E aí você fica, aí onde você entra, eu vou coletar a prova de novo, né, no segundo caso. Então é muito difícil, eu acho que a gente se sente desamparado. E você procurar um amparo, se dentro da empresa, porque, por exemplo, no primeiro caso, que é uma empresa que já tinha essa prática, outras mulheres passaram, a empresa tinha um caixa para pagar as indenizações dos assédios que ela cometia. Isso era sabido, todo mundo tinha essa informação. A primeira empresa. Quando ela tem essa prática, o RH não vai te ajudar. E aí, aonde você vai? E no segundo caso, mesmo que o RH tivesse a intenção de te ajudar, ele era subordinado aos seus algozes. Aos meus algozes, assim. Porque era uma empresa mais familiar, né, uma escola. Então, as diretoras, que eram as donas da escola, eram algozes. E eles, né, respondiam para elas diretamente. Era tudo muito pessoal. Ah, não, isso é profissional, mas não era uma relação profissional, era uma relação pessoal. E aí você fica sem amparo. Eu acho que é basicamente isso. Para as mulheres que são mães e estão passando por isso, essa troca de informação é super importante. Já fica meu convite para quem é mãe e estiver assistindo o programa. A gente tem um grupo dentro do Facebook, que é um grupo exclusivo para mulheres mães. E é um grupo de conhecimento coletivo compartilhado. Então, quando uma mulher vai lá e faz uma dúvida, faz o relato do que ela está passando, a gente tem muitas advogadas dentro do grupo que já aconselham gratuitamente essa mulher.
e outras mulheres que já passaram por isso também falando sobre como que elas tiveram, como é que elas fizeram para passar por esse desafio, né? Como elas saíram disso. Então, as redes sociais, nesses momentos, aparecem de uma maneira muito positiva para ajudarem essas mulheres a se conectarem uma com as outras e ficarem mais fortalecidas nesse momento que normalmente fragiliza demais a mulher. Então, é isso, né? Esse apoio não só de informação, mas o apoio psicológico e de uma ajudando a outra é extremamente importante. E dá os caminhos, né? Dá os caminhos, e assim, e para as empresas, assim, o que eu tenho dito para as empresas que chamam a gente para conversar é que o futuro chegou. Ou você se adequa, ou você vai ser linchado digitalmente ou socialmente dentro da atualidade. Uma empresa hoje que comete esse tipo de assédio, se uma funcionária filma ou se uma funcionária grava, a chance dela ter a empresa dela exposta nacionalmente, a marca dela perdendo valor por uma prática que, embora não seja crime, é uma prática abominável, inclusive socialmente. Quer dizer, por que não se preparar melhor? A Maternativa conversa e dialoga não só com empresas com a área de RH, mas com os comitês de diversidade de gênero, falando de boas práticas. E o que são boas práticas? É você ter os gestores dessas empresas preparados para entender qual é o processo que uma mulher, quando se descobre grávida, ela vai passar. O que significa a gestação? Qual é o impacto disso na vida da mulher, na produtividade dela, e que não necessariamente é uma baixa na produtividade. Uma mulher, sabidamente, depois que ela se torna mãe, ela ganha outras várias habilidades pelo processo da maternidade. Quer dizer, é muito comum você ver o quanto que uma mulher se torna muito mais produtiva depois que ela se torna mãe, porque ela aprende a dizer não com uma habilidade tremenda para tudo que não é importante e relevante. Ela não perde tempo fazendo aquilo que não vai gerar nenhum resultado para o trabalho dela, porque ela não tem tempo a perder. Ela tem que chegar em casa, ela tem que cuidar da tripla jornada dela, né, dos cuidados com a casa. Então, você tem mulheres ganhando muita coisa, habilidade de trabalhar em equipe, habilidade de negociação, porque a maternidade, ela é uma escola de negócios maravilhosa, né? O que você aprende sendo mãe e o que você pode, com esse aprendizado, agregar para as empresas é muito grande. Então, essa consciência dos gestores, dos líderes dentro das empresas, ela é super importante, porque é uma garantia de que você vai ter uma relação saudável com seus funcionários. E essa relação saudável faz com que todo mundo produza muito melhor, se sente seguro no ambiente de trabalho, gera produtividade e gera funcionários felizes, né? Essa troca de informação é quase que uma capacitação que vocês oferecem para as empresas, né? Sim. Como é que funciona? Eles é que entram em contato? Eles entram em contato. Vocês é que buscam, dependendo do case que vocês têm na mão? A gente, como é que eu vou dizer? A gente tem uma posição dentro das redes sociais, né? Então a gente tem uma fanpage, um Instagram, a gente divulga muito vídeo, informação sobre isso. Muitas das empresas que chegam através da gente chegam porque tem uma funcionária que faz parte do grupo. Hoje eu vim de uma reunião, inclusive, onde uma mulher que lá em 2015 participou de uma roda de conversa e hoje faz parte de um comitê de igualdade de gênero, chamou a Maternativa para conversar dentro da empresa sobre como coordenar ou como criar palestras dentro da empresa para falar desses processos de parentalidade, carreira, maternidade e carreira. Então, as próprias mulheres que fazem parte da rede Maternativa e que são funcionárias de empresas acabam falando, olha, aconteceu tal coisa, vamos chamar a Maternativa para conversar, e é assim que a gente acaba promovendo a transformação. Porque uma mulher, mãe, que pariu uma vida, ela tem uma potência de transformação do mundo gigantesca. E quando essa mulher, ela descobre do que ela é capaz, depois de ter gerado uma vida, ela transforma o mundo todo. E é isso, né? Então, essas mulheres em rede, conectadas, fortalecidas, quando elas estão no mercado de trabalho, elas identificam uma coisa dessa acontecendo com uma colega, acontecendo com ela vai se movimentar. Então, o conhecimento é a grande chave da transformação. Buscar informação. Michele, eu queria que a gente falasse também, trouxesse para o debate, a questão das mães de filhos adotivos, né? Elas têm todo esse processo, enfim, quais são os direitos, se eles são iguais, se elas também sofrem esse tipo de assédio dentro das empresas.
Então, Também queria depois que a gente falasse sobre a maternativa para essas mulheres. Sim. Então, inclusive, eu estou passando pelo processo de habilitação para adoção, né? E o que acontece? Elas têm o mesmo direito, só que a estabilidade não vai desde a concepção, porque ela não passa pela gestação. Mas a partir do momento que ela consegue a guarda judicial para ficar com a criança, independente da idade da criança, ela vai ter direito à estabilidade até 5 meses depois desse prazo e também a receber a licença maternidade. Então, ela tem os mesmos direitos que a mãe de uma gestação normal. Até porque, independente da idade, tem ali uma Isso. adaptação. Tem uma adaptação. Né? Enfim, tem os cuidados, tem Sim. toda aquela, né, a recepção dessa criança. Uma enfim. criança de 10 anos é diferente de uma criança de um recém-nascido. Eles têm adaptações diferentes, têm problemáticas diferentes, então é necessário o período da licença maternidade e é garantido. E vocês têm na maternativa, assim, casos de mães adotivas? Inúmeros casos. Então, para fazer parte do grupo da maternativa, você precisa ser mãe. O que isso significa, né? Você ter sobre os seus cuidados uma criança, sobre a sua responsabilidade. Não necessariamente uma criança que você gestou. Pode ser crianças adotivas, óbvio, né? O que faz uma mulher ser mãe é o quanto ela cuida daquela criança, ela é ser responsável por aquele cuidado. E as dinâmicas são as mesmas, tá? Então, também existe assédio para quem opta, principalmente quem adota crianças mais velhas. A gente já teve relatos de mulheres que adotaram crianças de 6, 7 anos e que por tirarem licença maternidade também sofreram assédio, porque, nossa, né, que uma criança dessa idade não precisa de adaptação. Mas precisa, né? É uma nova chegada, uma adaptação à casa, a uma família. Então, isso é a chegada de uma criança dentro de um lar, independente de que lar é esse, onde ele está, ele demanda uma adaptação de rotina e de tudo mais. É disso que se trata a licença maternidade. E no caso de uma criança que é recém-nascida, é a sobrevivência, né? Porque se a gente falar que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde, quer dizer, o que garante que essa mulher possa aleitar essa criança também é a licença maternidade, né? No caso de natimorto, vocês têm também polêmicas? Acredito que muitas, né, envolvendo a questão da licença maternidade, na verdade da estabilidade. O que acontece? A Constituição Federal, ela fala que você tem estabilidade da confirmação da gestação até 5 meses posterior ao parto. Só que ela não fala se é um parto de uma criança viva, de um bebê recém-nascido vivo ou natimorto. Nós tivemos decisões, a maioria das decisões e o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho é de que, mesmo sendo natimorto, ela tem direito à estabilidade. Ela não teria direito à licença maternidade porque é para ficar com a criança. Mas ela não tem nenhum período, porque assim, dependendo, a mãe, ela precisa se refazer, Sim. né? Ninguém é uma máquina, você gerou aquela criança, você preparou, o universo, né, virou uma maternidade durante 9 meses. E de repente você não tem esse filho para levar para casa. Isso é muito dolorido, né? Então, assim, essa mãe também não teria direito a um descanso, a um mês, sei lá, que fosse reduzido esse tempo, mas que também houvesse esse tempo para ela entender tudo aquilo, se refazer de tudo aquilo. Ela vai ter direito pelo menos a 2 semanas de repouso e se ela estiver passando, porque abalo psicológico, então vai ser de cada mulher. Se ela precisar de mais tempo, o médico dela que vai estar acompanhando vai indicar que ela que ela pegue um atestado médico, ela pode até se afastar para tratar do caso, porque eu concordo, é toda uma espera, uma geração de vida ali, infelizmente a gravidez, né, você não gera. Eu tenho uma coisa para acrescentar sobre isso, porque é muito comum dentro da maternativa, a gente também já escutou relatos, não só de crianças independente da idade gestacional, né, que a criança que é um natimorto, mas abortos, né, que acontecem inclusive no início da gestação, ou mesmo depois do primeiro morfológico, que é onde toda mulher se sente mais segura para contar. Mas a gente já teve casos, inclusive, muitos casos, de mulheres que, quando sofrem um aborto, a empresa percebe que aquela mulher quer engravidar e começa assédio moral. Muitas vezes essa mulher logo depois é demitida, porque, olha, vai ficar grávida, você viu, né? Então, de verdade, isso acontece. É muito cruel, mas é muito comum. No caso, por exemplo, de prematuros, né? Porque aí você teria a concepção, a gestação de 9 meses e a partir daí... E se esse bebê nasce prematuramente, já começa imediatamente a contar
esse prazo de 5 meses? Porque às vezes esse bebê fica no hospital, né? Tem alguns prematuros que tem que ter cuidado. Então, assim, quando ele vai para casa, às vezes já está quase terminando a licença maternidade. Essa mãe ainda não curtiu, ela não viveu essa criança dentro de casa. Né? Tem alguma diferenciação nesse caso? Então, a licença maternidade ela pode começar no nascimento prematuro, mas ela dura 120 dias. Mas já vi decisões judiciais de que a mulher demonstra, principalmente quando a criança fica na UTI, né, de que aquele tempo não conta como tempo de adaptação em casa, o tempo necessário para a criança. Então, você pode estender, sim, de acordo com o médico, ele vai demonstrar que é necessário para aquela criança que a mãe fique mais tempo de licença maternidade. Então, pode ser estendido, sim. Não existe uma regra. É os 120 dias, mas de acordo com a necessidade, com o caso concreto daquela gestação, pode sim, principalmente se a criança ficou 2 meses, nasceu, ficou 2 meses na UTI, vai para casa e já está terminando a licença maternidade. Ela pode sim ser prolongada. Isso para tomar, de repente, a iniciativa de entendimento, conta-se um pouco com o bom senso da empresa? Sim, como ela falou, o RH não conhece. Eu acredito que o RH conhece. O RH faz que não conhece. Porque, como ela disse, esse trabalho da maternativa eu acho incrível. Porque quando eu atendo uma mulher gestante, como ela disse, é diferença de classe social, o conhecimento que eu tenho por ser advogado, o conhecimento dela que ela tem por estudar para ajudar as pessoas é totalmente diferente de uma mãe que não sabe nada. Ela nem sabe que se ela engravidar no aviso prévio, ela tem direito à estabilidade. Então, você levar o conhecimento faz toda a diferença para essas mulheres, porque infelizmente é falta de conhecimento. E para a empresa compensa. É triste dizer isso, mas para a empresa compensa, porque 40% dessas mulheres que sofrem assédio, elas não vão entrar na justiça. Então, fazer um caixa para pagar o assédio compensa, sabe? É uma triste realidade. Então, quando ela disse, você tem a informação, isso faz toda a diferença para a mulher. Eu acredito que o RH sabe, principalmente se tem recursos humanos. Então, você tem que chegar lá, se informar e falar, olha, meu atestado médico, o médico disse que meu filho, que é protegido constitucionalmente, ele precisa de mim por mais tempo. E é a empresa que tem que correr atrás disso, não é você que tem que correr, não é você que tem que pagar ninguém. Então, infelizmente, o que ocorre é a falta de informação. Michele, essa falta de informação também aliada a um momento tão delicado, né, mágico, mas que traz aí muitas dúvidas, inseguranças, enfim, piora um pouco essa situação para as vítimas, digamos assim, e melhora a situação para as empresas, né? Porque, nesse momento ela não vai atrás disso, ela nem dorme à noite porque ela está cuidando do bebê, enfim, né? A gente sabe que ali nos primeiros meses, principalmente como foi no seu caso que sofreu assédio na primeira e na segunda, acho que a primeira gestação ali, né, tem toda aquela coisa da primeira vez de tudo, né? E aí você tem que se preocupar, então não vou mais atrás disso, deixa isso para lá. As empresas se beneficiam disso também, desse momento ser mais delicado, mais conturbado? Então, eu não posso generalizar, mas acredito que sim. Ela pode falar até melhor que eu no caso de eu fui gestante, estava trabalhando, retornei ao trabalho. Eu acho que cria em você, mulher, uma necessidade de prova de que você fazia o seu trabalho da mesma forma. Isso é absurdo. Eu não era advogada, meu filho hoje tem 6 anos. Quando eu fiquei gestante, eu estava cursando direito e trabalhando na empresa, né? Mas cria uma necessidade, será que eu vou produzir da mesma forma? Então, principalmente quando você retorna, você já tem um pensamento, estou deixando o meu filho na escolinha com 3 meses. Eu devo deixar? Então, a empresa pode sim, você vai pedir demissão, às vezes você pede demissão porque você quer ficar com a criança e você tem aquela necessidade de produzir mais, de estar sempre questionando mais. Então, é um momento, eu vivenciei isso, pelo menos comigo, é um momento de dúvida quanto à sua capacidade. Infelizmente, isso acontece. Então, a empresa pode sim se aproveitar. Infelizmente, não deveria, mas pode se aproveitar. Ela está em dúvida, a empresa já brota na cabeça dela o que quer. Seu filho que quando a gente pensa, se a gente resgatar a palavra responsabilidade, né? É responder com habilidade. No momento em que uma criança chega, né? E tem um novo desafio, quer dizer, que você não tem a habilidade, mas você precisa dar respostas. É um momento difícil, né? Você já está se adaptando àquela criança, adaptando as dinâmicas da casa, tem todo o retorno ao trabalho. Então, muitas mulheres realmente optam por não denunciar, por não processar a empresa por conta daquela fragilidade.
as empresas se beneficiam disso? Eu não tenho a menor dúvida, mas de novo, né, eu tenho um olhar um pouco otimista nesse caminho. As relações humanas estão mudando, a gente vê as empresas indo nesse caminho, talvez não por vontade e benevolência, mas porque cada vez mais a sociedade, enquanto uma sociedade informada, exige um posicionamento diferente, uma tratativa diferente das empresas. Então, o que as empresas fazem é correr atrás do prejuízo e tentar, através dos comitês de diversidade de gênero, capacitar a sua alta direção, seus funcionários, para numa situação dessa, simplesmente terem comportamentos humanos aceitáveis. Então, essa é a verdade. Em relação às políticas públicas, que eu acho importante falar, ter sempre a discussão sobre a licença parental, né? Quer dizer, como é que você fala de igualdade de gênero, você fala de igualdade de benefícios. O homem também é muito prejudicado pela falta de igualdade. Por exemplo, uma mulher, quando ela tem um filho, ela tem direito ao auxílio creche. Então, se uma mulher não está trabalhando e um homem está trabalhando, ele se torna pai, por que aquele filho daquele pai trabalhador não tem direito ao auxílio creche? Então, a falta de igualdade, ela não é um benefício só da mulher, ela é um benefício da sociedade, dos homens também. Então, que pai não gostaria de ter uma licença para estar mais próximo de um filho recém-nascido? Ele não fica porque, primeiro eram 5 dias, aí algumas empresas têm 30 dias, porque são empresas cidadãs, quer dizer, a legislação vai mudando para se adaptar às demandas da sociedade, mas você tem exemplos de países, por exemplo, onde a licença ela é compartilhada, ou a licença que pode ser até de 2 anos, e onde obrigatoriamente o pai precisa tirar 6 meses. Que relação vai ter um filho que em algum momento da vida dele ele é exclusivamente cuidado pelo pai? Então isso é maravilhoso, né? Você dá a oportunidade de um pai exercer sua paternidade ativa também é muito bacana. Então, política pública é falar sobre licença parental, é falar sobre creche. A gente tem deficiência de creches muito grandes e quem sofre com isso é a mãe da periferia, né? Que já leva um tempo grande de deslocamento para o trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar nos grandes centros, e as creches têm um funcionamento limitado de horário, isso se elas encontram vaga. Então, como é que essa mulher tem acesso ao mercado de trabalho sendo mãe? Quem fica com o filho dela? Então, olhar para a criança enquanto cidadã também faz parte da política pública para a mãe e para o pai dessa criança, né? Quer dizer, enquanto o Estado, como o Estado olha para a família enquanto cidadãos, desde a criança até os adultos, e como essa igualdade pode beneficiar a sociedade como um todo. A Maternativa discute tudo isso nesses fóruns de discussões, A Maternativa levantam essas demandas, porque as políticas públicas são adotadas a partir das demandas, né? A Então, gente as demandas discute. têm que ser trazidas, estatísticas, enfim. A gente discute sim, a gente tem um braço, a gente ajuda muitos pesquisadores, então a Maternativa ajuda estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado, que normalmente vêm atrás da Maternativa para ter informação ou para ter fonte de pesquisa para os seus estudos, e a academia é sim uma grande geradora de conhecimento que é usado pelo poder público também para mudar a sociedade. A gente discute ativamente sobre as dinâmicas que precisam ser mudadas, e aí a gente está falando de política e não política partidária, mas política de interesse da mulher mãe, e tudo isso é discutido dentro da rede, sim, e muito. Bom, para a gente encerrar, eu queria que a Renata contasse. Então, aí você desistiu de ser empregada e resolveu ser empresária para ter mais tranquilidade, a garantia de assédio zero para os seus 2 filhos, o terceiro e agora o 4, né? Isso. Porque já não, quando o meu segundo filho nasceu e eu estava nesse processo, você para pensar, e você fez uma pergunta que é muito importante, né? Recai sobre a mulher esse cuidado? E aí eu acho que depende da empresa, porque eu trabalhei em empresas que elas super apoiam a maternidade. Não, então você diminui um pouco sua carga horária, porque dificilmente você tem que estar 8 horas e 40 minutos, sei lá quanto tempo, que você for colocar o horário de almoço, enfim. E aí o meu virar empresária foi, poxa, eu colaborei com tantas pessoas, né, para crescerem, para ter um empreendimento, e na hora que você mais precisa, essas pessoas te expulsam desse local, porque eu não posso criar um espaço onde, além eu como pessoa, como cidadã e mãe,
também não possa colaborar para que outras mulheres tenham esse acesso também. Então, eu criei um espaço, que é um espaço de brincar, no qual a gente se coloca como rede de apoio. Então, atendo mãe solo. Não posso pagar, vamos fazer um desconto. Eu falei, a gente dá um jeito para que a mãe se sinta apoiada e ela entenda que a maternidade não é um problema. Porque a sociedade coloca a maternidade como um problema e ela não é. Ela é uma solução, porque a gente fala de educação, da política pública. Se a gente não olhar para essa mulher que está virando mãe e essa mãe não tiver apoio, como que ela vai educar uma criança bem para que a criança seja um bom cidadão? Né? Como esse cidadão vai colaborar se ele não teve o apoio da mãe quando ele mais precisou? Né? Então, eu resolvi devolver de uma outra forma. Você pegou uma experiência ruim e tirou transformar todo o numa melhor dela para dar para a sociedade uma coisa Exato, boa. uma coisa boa. E que outras mulheres possam se espelhar, porque a gente não tem espelho. Né? Então, a Maternativa entra muito bacana nisso, porque foi uma rede de apoio, porque eu estava virando empresária, eu nunca tinha sido, eu tinha trabalhado para os outros. Mas a gente não sabe, a gente não é ensinado a empreender, a ter autonomia. Então, a Maternativa entra te dando esse suporte, né? Não só quando você está num conflito, mas eu vou empreender. Né? Então, tem os cafeínas, tem os encontros entre as mulheres. Você pode fazer isso, os caminhos que você pode ir atrás, e você ir dando esse respaldo também. Então, eu falo, a gente recebe de um lado, e aí, quando eu me tornei empresária, eu oferecer também do outro. Então, eu falo que todo mundo vai se ajudando. Gente, muito obrigada pela participação, por todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui para o programa. Obrigada. Obrigada. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo este conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Muito bom com a situação.